Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e o Santa Cruz precisa jogar, precisa ganhar, precisa testar e ainda agradar. Esse é o pré-jogo de Santa Cruz e Associação Acadêmica e Desportiva Vitória das Tabocas, mais conhecido como Vitória. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2026. E antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, dá essa força, hypa nossos vídeos, comenta o que é que você tá achando, não só dos vídeos, como das opiniões aqui. Eu acho que o debate é sempre importante para valorizar esse trabalho aqui desse que vos fala. Vamos embora? E o Santa Cruz tem várias missões nesse jogo contra o Vitória. A princípio, um jogo em casa, mesmo sendo na Arena, a casa do Santa Cruz em 2026, a princípio, vai ser completamente a Arena. Então, um jogo em casa contra um adversário frágil, que já demonstrou isso em outras partidas, e o Santa Cruz vindo com alguma pressão devido às atuações recentes. Se a gente não pode dizer que o Santa Cruz é um desastre completo, porque eu também não acho que seja, também não é um time que está jogando com facilidade, um time que está desempenhando tudo que poderia desempenhar. A gente entende, começo de campeonato, é assim mesmo, mas Santa Cruz entregou a quem? Entregou a quem no segundo tempo contra o Decisão, entregou pouco também no segundo tempo contra o Maguari. Esse contra o Maguari a gente passou perto de perder o jogo, mas vamos torcer para que seja a página virada, que o Santa Cruz comece a evoluir, que o Santa Cruz comece a entregar resultado, porque a gente precisa disso, porque depois desse jogo vamos ter uma sequência bem complicada pela frente. O maior desafio do treinador Marcelo Cabo vai ser vencer e convencer a torcida que pode confiar no trabalho dele. Eu falava no último jogo, na análise do último jogo, muito mais enervado, é verdade, sobre o grande período em que o Santa Cruz não faz um jogo dominante. É verdade, fez contra o Decisão e tal, resolveu o jogo muito rápido, mas ainda assim sofreu muito no segundo tempo. O Santa Cruz está aí há pelo menos 6 meses, contando com férias e tudo, lógico, não são 6 meses de atuação, mas a gente está há muito tempo não vendo o Santa Cruz fazer um jogo dominante. A gente não dominou ninguém nos mata-matas da Série D, já no retorno a gente não fez nenhum jogo dominante, a gente subiu de divisão, a gente está aqui na segunda, terceira rodada do Campeonato Pernambucano e até agora não conseguiu ser dominante, mesmo enfrentando adversários bem mais frágeis do que o Santa Cruz. Então, para isso, eu acho que Marcelo Cabo deve entrar a campo com essa escalação. Roquened no gol, Pedro Costa na lateral direita, a dupla de zaga William Alves e Eurico e Rodrigues na lateral esquerda. Até quando, meu Deus? A dupla de volantes, Balotelli, Andrei eu acho que volta porque o Santa Cruz tem característica de propor o jogo, então eu acho que ele é mais técnico, a gente não vai precisar de dois volantes tão físicos. Patrick e Alan no meio, no ataque Vitinho, Renato e Quirino. Em outro contexto de pressão menor, para além da vitória, obviamente que o Santa Cruz não pode desperdiçar pontos contra times menores, esse jogo seria uma ótima oportunidade para fazer teste. Testar o Santa Cruz jogando com dois meias, o William Júnior do lado de Patrick Alan, mexer um pouquinho no esquema, variar esse 4-3-3 de forma ofensiva, né? Por mais que o Santa Cruz se defenda num 4-4-2, ele ataca num 4-3-3. Então, sei lá, talvez tentar o próprio Vitinho caindo pelo meio, fazer algumas variações, testar jogando, porque a gente sabe que a diferença técnica é bastante grande. Mas como eu disse, o Santa Cruz vem de um resultado que pressiona o treinador, não só pelo resultado de empate, mas pela atuação do time. O Santa Cruz vem de uma atuação muito ruim. Então eu não acredito que Marcelo Cabo vá testar, mexer muito, ao menos nesse início. Mas assim, no outro jogo eu também achava que ele não ia fazer mudança e ele entrou com duas modificações que a princípio não funcionaram. Vitinho funcionou um pouco mais do que Favela. Favela fez um jogo terrível e as substituições também não funcionaram. Então vai ser mais difícil nesse jogo que a gente veja Marcelo Cabo saindo da sua cartilha. Não que ele saia muito, mas esse jogo seria perfeito para testar. Vamos ver o que é que se passa na cabeça de Marcelo Cabo, vamos ver quais são as estratégias dele para o jogo. Mas se, por exemplo, o Santa Cruz não faz um gol logo cedo, é bem possível que a torcida comece a pegar no pé. A torcida que vai amanhã para a Arena Pernambuco precisa ver um time que domina o adversário, né? Não dá para aceitar que o Santa Cruz vai jogar com o Vitória das Tabocas, com todo respeito ao Vitória, e vai armar a linha baixa para sair em contra-ataque, para estar fazendo jogo de transição o tempo todo. O Santa Cruz precisa ter a bola, o Santa Cruz precisa ter variações, ter aproximação, dominar o seu adversário.
O Santa Cruz é o time mais técnico. Não adianta ficar devolvendo a bola para o Vitória para tentar só recuperar a bola no ataque ou então só sair em transição. O Santa Cruz tem possibilidades para fazer muito mais do que isso e é o mínimo que se espera desse jogo de amanhã. Talvez o treinador arrisque mais algumas mudanças devido à parte física, né? Quem teve minutagem total nesses 2 primeiros jogos talvez possa ser preservado em algum momento, mas eu não acho que do início deve ser preservado durante o jogo, porque se Marcelo Cabo, por algum motivo, não consegue fazer uma boa atuação, não consegue um resultado, ele fica pressionadíssimo para jogos mais difíceis. É bom lembrar que nessa sequência Santa Cruz enfrenta Retrô e Náutico, que são equipes mais qualificadas, depois pega o Jaguar, que dá uma amenizada na situação e sai para jogar contra o Sport. Já o Sport, que não é mais sub-20, já deve estar com o time completo e tudo mais. Então daqui para frente as rodadas vão ficando cada vez mais difíceis. E esse jogo é uma lição de casa, né? Uma conta de luz que você tem que pagar ali, que precisa vencer, mas o Santa Cruz entra um pouco mais pressionado porque precisa performar. Não dá para aceitar um jogo burocrático, não dá para aceitar um jogo chato. O Santa Cruz tem que ir para cima do Vitória, um time que não demonstra tantas qualidades. O destaque do time, por exemplo, é Pedro Maicon, que, com todo respeito ao jogador, é um jogador que alterna entre futebol de várzea e futebol profissional. Então, assim, o Santa Cruz precisa se impor como clube grande, precisa trabalhar as suas possibilidades, mas acima de tudo, entregar um jogo que convença seu torcedor que o Santa Cruz pode brigar pelo título pernambucano. Porque o que a gente viu nas 2 primeiras rodadas deixou a gente muito preocupado. Sendo alarmista ou não, sendo muito ansioso ou não, o Santa precisa dar uma resposta para o seu torcedor. E isso envolve vários fatores. Por exemplo, a gente está jogando na arena, a gente já sabe que a dificuldade do público chegar é maior. Então, se o time está jogando bem, atrai mais público, atrai mais gente. Chama a torcida para o estádio. Se você vê um vexame, como foi o segundo tempo contra o Maguari, isso afasta o torcedor. O torcedor tem que se desdobrar para gastar um recurso maior para ir ver um jogo na arena de um time que não representa ele em campo. Então, repito, no contexto geral, para além de uma vitória, para além de possíveis testes, o Santa Cruz precisa convencer seu torcedor que pode brigar pelo Campeonato Pernambucano como um postulante ao título, que nesse ano em específico, o Santa Cruz não pode ser nada a menos do que isso. E agora eu queria saber de vocês, qual a expectativa de vocês para esse jogo, para além de uma vitória fácil, Santa Cruz precisa convencer. Arrisca algum placar? Comenta aqui. Vocês fariam alguma alteração no time titular? Também comenta aqui que eu vou lendo todos os comentários e vou respondendo na medida do possível. Vocês vão para a Arena, o Santa Cruz fez uma promoção de meia entrada para todos os setores. Eu acho que a diretoria entendeu a falta de apelo desse jogo, fez essa promoção de ingresso. Tem que fazer mesmo, porque tem que atrair a torcida. A gente tem que criar mecanismos para chamar o torcedor de volta, principalmente para esses jogos sem maior apelo, né? Porque o torcedor vai diminuir o seu custo financeiro e cada vez vai chegando mais para a gente criar aquela atmosfera que a gente teve no ano passado e cada vez chegando mais gente na arena, porque a gente viu que quando o time precisou ano passado, a torcida do Santa chegou junto, mas esse ano realmente tem que voltar aos poucos, de fato, e quando chegar num jogo mais importante, com certeza a torcida volta em grande número. Mas é isso, o clube tem que também chamar a sua torcida para o estádio. Para jogo entregue, amanhã estarei na Arena de Pernambuco, então o pós-jogo deve ficar só para o domingo, mas vou gravar de qualquer forma e entrego aqui para vocês na medida do possível. Tamo junto, aquele abraço, valeu! Santa Cruz já tomou conta de mim.